Quem conhece meu trabalho sabe que por muitos anos eu fiz pesquisa desenvolvendo fases estacionárias para uso em cromatografia líquida convencional e capilar. E pesquisas com aplicações em problemas mais práticos tem sido o foco de nosso trabalho nos últimos anos. Então, nesse seminário, eu vou mostrar para vocês como podemos usar o poder de separação e resolução em cromatografia líquida para auxiliar na busca de respostas em diversos campos da ciência. Deixa eu só colocar aqui, esqueci de abrir o cronômetro. Só vou começar aqui para ficar mais fácil controlar o tempo. Bom, então, antes de falar da cromatografia e das suas aplicações, das aplicações que temos feito em nosso laboratório, eu trago aqui as características da cromatografia. A cromatografia é conhecida por ser uma técnica bastante versátil, né, compatível com uma grande variedade de compostos polares, apolares, iônicos, neutros. Serve para diversas modalidades, cromatografia por exclusão de tamanho, troca iônica, tem a característica importante em química analítica que os resultados são consistentes entre diferentes análises, ou seja, a gente tem uma reprodutibilidade muito boa e também uma detectabilidade para compostos em concentrações muito baixas, principalmente quando a gente acopla com detectores como fluorescência ou a espectrometria de massas. Isso acaba ampliando muito mais a detectabilidade e a própria seletividade. Então, o que é a cromatografia, né? A cromatografia é uma técnica, é um método físico-químico de separação de compostos de uma mistura, no qual esses componentes da mistura, eles são separados em duas fases, eles são distribuídos nessas duas fases, sendo que essas fases são chamadas fases estacionária e fase móvel. E a migração diferencial, que é um mecanismo de atuação ou de interação nos métodos cromatográficos, ele é a base da separação cromatográfica e é o resultado justamente dessas diferenças de interações entre o soluto com a fase estacionária e com a fase móvel. A migração diferencial, ela é um conceito central na cromatografia, então ela define como os componentes de uma amostra se movem através da coluna cromatográfica. A coluna cromatográfica é o dispositivo que tem na técnica cromatográfica responsável pelo processo de separação dessas misturas. Aqui a gente tem uma figura mostrando essa separação, onde eu tenho uma mistura de compostos e que vão, através dessas diferentes interações que acontecem entre a fase estacionária, que aqui está representada pelo amarelo, e a fase móvel pelo azul, vão ocorrendo essas interações e os compostos, diferentes interações. E esses compostos, então, são separados. Essa migração, ela vai depender das interações entre esse soluto ou esses compostos da mistura e essas fases estacionária e móvel. Então, a otimização dessas interações é que pode melhorar a separação, a resolução dos compostos presentes dentro da coluna. A cromatografia líquida é uma das modalidades de cromatografia líquida. Temos a cromatografia gasosa, cromatografia planar, cromatografia em fluido supercrítico. E a cromatografia líquida, ela usa um líquido como a fase móvel e
equipamentos para separar esses componentes através dessa interação com a fase estacionária. Então, esses componentes, eles são arrastados na coluna através de uma bomba que empurra essa fase móvel para que esses compostos sejam eluídos ao longo da coluna cromatográfica que contém essas fases móveis e líquida. Então, que misturas que eu posso separar por o HPLC? O HPLC é o nome da técnica High Performance Liquid Chromatography, que é a cromatografia líquida, que é ideal para separar compostos neutros, espécies iônicas, macromoléculas, ou seja, uma variedade grande de compostos de diferentes massas molares. Em geral, a regra é, para haver a possibilidade de separação por HPLC, a amostra tem que ser solúvel na fase móvel. E quais são os desafios da cromatografia líquida como uma técnica analítica? Então, essa frase, ela resume bem, essa frase que está colocada ali no slide, ela resume bem um dos grandes desafios atuais na cromatografia líquida, que é aumentar a produtividade do laboratório, realizar separações mais rápidas e eficientes, mas sem abrir mão da resolução e seletividade. Ou seja, em outras palavras, a gente quer análises mais rápidas, que consumam menos solvente e recursos, mas que ainda garantam resultados confiáveis e capacidade de distinguir compostos muito próximos. Então, é importante esclarecer aqui que a produtividade, ela não é só velocidade, ela envolve também robustez do método, repetibilidade e custo. Então, nós temos o trade-off clássico, né? Quando se tenta fazer análises mais rápidas, há o risco de perder resolução, que é a capacidade de separar compostos próximos. E isso acontece pela iluição de picos que são visualizados no cromatograma, que é o registro da resposta que se obtém com a separação. Então, novas tecnologias como colunas mais seletivas, algoritmos de otimização, como machine learning, estão ajudando a equilibrar todos esses fatores. E essa equação, a equação de resolução, ela apresenta termos relacionados à eficiência, que é representada pelo número de pratos, que é o N, a distribuição dentro da coluna, que é representada pelo fator de retenção, e a seletividade, que é representada pelo fator de separação. Então, para ver a resolução, precisa ter uma mudança nesses três termos que vão gerar essas mudanças na resolução e, consequentemente, na separação. Então, a resolução, ela depende desses três termos. E a eficiência, ela é medida em termos de número de pratos gerados. Um prato é considerado a uma etapa de equilíbrio entre as duas fases, estacionária e a líquida. Então, quanto maior o número de pratos, mais equilíbrios vão existir, maior vai ser a eficiência e melhor a separação. E o número de pratos obtidos, ele pode ser afetado por vários fatores, como as condições de análise, o tamanho da amostra, o tipo de soluto, o comprimento da coluna. Já o fator de retenção, que é o K, ele é determinado pela razão das quantidades das suas moléculas que ficam retidas na fase estacionária ou percorrem a coluna na fase móvel. E esse fator, ele é relacionado à razão dos tempos que as moléculas ficam na fase estacionária e móvel. Então, sendo que a finalidade mais importante de qualquer separação cromatográfica é resolver os componentes da amostra, ou seja, resolver e separar os componentes de uma mistura, então deve-se considerar experimentos ou parâmetros experimentais que influenciem essa resolução,
ou seja, a separação. Então, má eficiência, má seletividade vão resultar em má resolução, porque a gente vai ter bandas largas e pouco separadas. Quando a seletividade é boa, a gente pode compensar essa má eficiência obtendo boa resolução. Então, o ideal é que a gente tenha uma resolução conquistada com boa eficiência e boa seletividade. E quais são as estratégias para aumentar essa resolução em termos práticos, usando a técnica de cromatografia líquida? Quando a gente vai desenvolver um método analítico usando a técnica cromatográfica, a gente precisa otimizar vários parâmetros experimentais relacionados a todo esse processo de separação, que vão influenciar nesse aumento da resolução, que é o objetivo da análise. Então, na fase móvel, é tanto a composição da fase móvel, o pH, o modo de eluição, se vai ser isocrático, gradiente, o tipo da fase estacionária, parâmetros instrumentais como a vazão, temperatura, as próprias características do detector. E aí, a própria literatura ou o conhecimento que a gente tem baseado em vivência com essas técnicas, a gente pode ter um roteirinho de otimização para esses métodos. Então, primeiramente, como é que a gente otimiza, como é que a gente desenvolve um método cromatográfico? Primeira coisa, definir o objetivo da análise, quantos analitos, as características, o tipo de matriz que eu estou trabalhando, ou seja, biológica, ambiental, alimentos. Preciso detectabilidade, seletividade, sensibilidade. Então, sabendo tudo isso, a gente pode delinear as características do método. Então, qual a coluna cromatográfica que vai ser utilizada, ou seja, a fase estacionária onde vai acontecer a separação, que podem ser de diversos tipos, tá? O tamanho da partícula que vai ser utilizado, a química dessa fase estacionária. Às vezes é preciso testar diferentes tipos de colunas, porque uma determinada química de fase estacionária não vai proporcionar as interações suficientes para acontecer a separação. A fase móvel, o tipo do solvente orgânico, é necessário mudar o pH, às vezes precisa usar um tampão nessa fase móvel. Usar um gradiente para fazer a separação cromatográfica, ou seja, mudar a composição da fase móvel ao longo dessa corrida cromatográfica e fazer alguns ajustes para aumentar ou diminuir a retenção. E isso também pode envolver condições instrumentais como a vazão dessa fase móvel, a temperatura durante a análise, o volume de injeção, tá? Para no final a gente avaliar se essa resolução está adequada para fazer a separação que foi dos compostos inicialmente propostos para o trabalho que está sendo realizado. Então, dito isso, eu quero mostrar aqui para vocês algumas aplicações que a gente tem feito nos últimos anos, buscando algumas respostas para diversas situações em diversas áreas. Então, eu trouxe algumas aplicações, tá, que a gente fez, tentando mostrar aqui justamente esse caminho que a gente precisa, às vezes, seguir para chegar na resposta e poder contribuir com o avanço de algumas questões que são importantes tanto em áreas biológicas, em áreas ambientais ou ainda de alimentos. Tá? Então, inicialmente, eu trouxe um trabalho que foi desenvolvido em nosso laboratório, que, na verdade, ele ainda está, não foi finalizado, mas hoje à tarde, a Pamela,
que é a mestranda responsável pela execução desse trabalho, vai defender o trabalho, ela vai defender hoje à tarde, tá? Então, eu já estou me adiantando aqui, mostrando para vocês alguns resultados e como que ela conduziu esse trabalho para chegarmos na resposta que foi delineada no início do trabalho. Então, a proposta aqui era trabalhar com pacientes que tiveram injúria renal aguda ocasionada pela COVID-19. A injúria renal aguda, ela é uma perda, ela é definida como uma perda da taxa de filtração glomerular dos rins, e isso resulta na perda da função renal. E a injúria renal aguda, ela é uma das complicações da COVID-19. A gente sabe que a COVID, ela se inicia, se manifesta através de infecção no sistema respiratório, mas pode se espalhar pelo corpo ao entrar na corrente sanguínea e infectar, então, outras partes do corpo. Uma dessas partes pode ser o sistema renal. Nesse caso, o vírus ele se acumula nos rins, ataca as células, fazendo com que a injúria renal venha a ser desenvolvido. Então, em pacientes que são hospitalizados com COVID-19 severa, essa injúria ela pode ser uma complicação bastante comum. Aqui a gente tem alguns fatores e populações que são suscetíveis ao desenvolvimento da injúria renal, e assim como a intervenção que pode ser feito quando isso acontece, como diagnóstico mais precoce, um ajuste de medicamentos, monitoramento do volume da urina, né? E como uma alteração significativa na concentração da creatinina só ocorre em estágio avançado da injúria renal, então há uma perda dessa capacidade de estimular o tempo entre o início da perda da função renal e a progressão da condição para injúria renal aguda, causando um atraso nessa intervenção clínica, além de dificultar essa estimativa da gravidade da condição. Então, uma alternativa que poderia ser pensada através da metabolômica, onde compostos que são os metabólitos desses processos de vias metabólicas podem indicar essa condição de injúria renal. Então, sendo uma alternativa para um possível diagnóstico. Existem vários metabolismos que são afetados durante a injúria renal. E o metabolismo do triptofano é o mais afetado. Então, nesse trabalho, o que nós fizemos? Nós tentamos avaliar a possibilidade de utilizar ou propor esses metabólitos do triptofano como potenciais biomarcadores dessa injúria renal. E esse trabalho foi feito através da cromatografia líquida de alta eficiência acoplada à espectrometria de massas, e para avaliar essas respostas, nós analisamos 227 amostras de pacientes que foram hospitalizados com COVID-19 no Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo durante a primeira onda da pandemia em 2020. E também usamos amostras controles de doadores de sangue do Hospital das Clínicas da Unicamp. Então, a cromatografia líquida aqui, ela foi empregada para quantificar esses metabólitos do triptofano, tanto o triptofano quanto os metabólitos, para
verificar se havia alguma alteração nesses compostos no sangue desses pacientes que foram hospitalizados com Covid-19 e que que desenvolveram ou não a injúria renal. Então, a primeira etapa do trabalho, como eu mostrei para vocês antes, a gente precisa, em cromatografia líquida, a gente precisa determinar algumas condições prévias das análises antes de fazer a análise. Todas aquelas condições que afetam a resolução, como eu comentei anteriormente, elas precisam ser otimizadas. Como aqui a gente usa um espectrômetro de massas acoplado ao cromatógrafo, então, inicialmente, a gente precisa otimizar também as condições do espectrômetro de massas e depois o método cromatográfico. Então, aqui tem a sequência que foi utilizada. Primeiramente, fizemos a otimização dos parâmetros do espectrômetro de massas e depois do método cromatográfico, avaliando composições diferentes da fase móvel, com aditivos diferentes em concentrações diferentes, volume de injeção, temperatura do forno e utilização do padrão interno. Tá? E aqui estão as moléculas que nós avaliamos, o triptofano, a quinurenina e o ácido quinurênico, que são os metabólitos do triptofano, tá? Avaliamos os parâmetros no espectrômetro de massas para otimizar essas condições, e aqui estão as condições que foram definidas para essas análises no espectrômetro de massas. Fizemos avaliações tanto no modo isocrático e depois no gradiente, com diferentes aditivos na fase móvel, para proporcionar a protonação desses compostos que vão entrar no espectrômetro de massas e também em diferentes concentrações. Avaliamos a temperatura do forno, volume de injeção, né? Mostrando aqui que através das áreas foram a temperatura de 45 graus e o volume de injeção de 15 microlitros foram as mais adequadas. E aqui a gente tem o modo de eluição isocrático e por gradiente, mostrando a necessidade de uso do gradiente. Então, ressaltando aqui a importância desse processo de otimização prévio com diferentes condições para a gente otimizar essa separação e obter uma boa resolução entre os compostos no cromatograma. Aqui a gente tem o método gradiente, que acabou sendo definido para obter a melhor separação, e a utilização do triptofano como o marcador, do triptofano deuterado como o padrão interno. Depois que essas condições todas foram otimizadas na cromatografia líquida, novamente as condições são otimizadas no espectrômetro de massas para confirmar se essas características da fase móvel, composição da fase móvel, são adequadas para obter a melhor sensibilidade ou até detectabilidade desses compostos nas amostras. Um processo importante na etapa analítica é o preparo da amostra. Aqui a gente tem plasma, então a gente precisa fazer um preparo de amostra para quê? Para tirar os interferentes o máximo possível e deixar apenas os compostos de interesse, que é o triptofano e os metabólitos. Então, essa etapa também foi otimizada. Aqui a Pamela fez um planejamento experimental para definir algumas condições, como o volume do plasma, temperatura de centrifugação, das etapas experimentais. Aqui está um resumo das condições que foram definidas para esse método. E depois da etapa
Então, a gente normalmente segue nesse roteiro: otimização dos parâmetros instrumentais, otimização da amostra, do preparo da amostra. Depois que isso está definido, é feita a validação do método para garantir que esse método vai trazer respostas com confiabilidade e segurança para a gente poder fazer a quantificação das amostras que serão avaliadas. Eu não vou entrar em detalhes na questão de validação de métodos, mas aqui todas essas etapas ou características foram avaliadas experimentalmente: seletividades, efeito residual, efeito matriz, linearidade, precisão, exatidão, a estabilidade do analito, tá? Isso tudo foi feito seguindo as normas da Anvisa, e para isso a gente usou amostras de plasma de doadores de sangue saudáveis da Unicamp. Mesmo dentro, só para mostrar aqui para vocês, da seletividade, é preciso fazer otimizações. Então, nessa etapa de validação, a gente avaliou o plasma para fazer a curva analítica, o plasma livre dos metabólitos, avaliou o método de adição de padrão e abordagem com subtração, que é Background Subtraction Approach, que foi definida nesse trabalho como a melhor opção para fazer as curvas analíticas que serão usadas para a quantificação. Aqui também é só visualmente para vocês verem que todas essas características, figuras de méritos de validação foram avaliadas. Eu não vou entrar em detalhes em cada uma delas, não é objetivo aqui, mas para vocês verem que todas essas etapas precisam ser feitas antes da gente ter o resultado, aplicação desse método desenvolvido na análise das amostras. Então, após analisar essas 227 amostras com Covid-19 e 23 amostras de indivíduos doadores, nós obtivemos os seguintes resultados, tá? Então, aqui o total de amostras que a gente tem, aqui dessas 227 amostras, 117 eram de pacientes que tiveram que fazer diálise por causa da injúria renal, 110 que não estavam fazendo diálise, 23 amostras controle, totalizando, então, 250 amostras que foram analisadas. Aqui a gente tem os resultados de uma maneira bem visual, mostrando que os resultados que a gente obteve. Então, as variâncias, elas foram analisadas através do teste F, para aplicação do teste T mais apropriado, e essas barras de erros, elas refletem os respectivos intervalos de confiança. Então, para o triptofano e para o ácido quinorênico, não houve diferença significativa entre o grupo saudável. Então, aqui a gente tem o triptofano e o ácido quinorênico. Não houve diferença significativa, se vocês olharem esses dois resultados aqui, né? Aqui, eu acho que eu não estou com o pointer aqui. Deixa eu ver se eu consigo tela opções de ponteiro aqui. Não, acho que não, né? Não está aparecendo. Deixa eu ver, opções de ponteiro. Laser. Ah, tá, ok. Vocês estão vendo agora o apontador? Acredito que sim, né? Então, aqui a gente tem para os grupos, para as análises de triptofano, tá? E de ácido quinorênico para os grupos saudáveis e que tiveram Covid, mas sem a injúria renal, não houve diferenças significativas, tá? No entanto, no grupo de injúria renal aguda, houve essa diferença, porque a gente viu uma diminuição do triptofano e um aumento
aqui vocês podem ver o aumento do ácido quinorênico. E em relação à quinurenina, houve diferença entre os grupos e ocorre um aumento gradual das concentrações entre os grupos saudável, COVID, sem injúria renal e com injúria renal. No metabolismo, o triptofano, ele é convertido em quinurenina e ácido quinorênico por duas enzimas, a TDO e a IDO. E então, a quinurenina ela é convertida em ácido quinorênico através de uma outra enzima, que é a quinurenina aminotransferase. E essa concentração de enzimas ela é afetada por algumas doenças, aumentando a atividade enzimática ou reduzindo. Então, o comportamento observado nas concentrações dos metabólitos, ele sugere que, num cenário de COVID-19 com injúria renal aguda, ocorre um aumento da expressão da enzima, reduzindo o triptofano. Então, vocês podem ver aqui que o triptofano, ele diminuiu, e aumenta a concentração dos metabólitos, o ácido quinorênico e a quinurenina. Então, pode-se destacar esse aumento da atividade enzimática, da atividade enzimática para os indivíduos com COVID-19 e com injúria renal aguda, já que com COVID sem injúria não foi observada alteração desse metabólito. Então, o que a gente pode verificar aqui? Que para a quinurenina houve uma alteração significativa em todos os grupos, o que sugere que o quadro de COVID aumenta a expressão, né? Mas principalmente um aumento significativo no ácido quinurênico. Então, como conclusão aqui desse trabalho, né, após analisar essas 227 amostras dos pacientes, o que a gente percebeu? Que o grupo com COVID-19 e injúria renal, ele foi marcado por uma redução de 23%, né, de uma média de 26% de triptofano e aumento de 86% de quinurenina e 120% de ácido quinorênico em relação aos indivíduos saudáveis. Então, esses últimos mostram que podem ser o quinurenina e o ácido quinorênico, eles podem ser potenciais biomarcadores dessa injúria renal. É claro que mais estudos precisariam ser feitos com um número maior de amostras, mas esse trabalho abre essa possibilidade, principalmente pelos resultados obtidos com esse número de pacientes. Trazendo agora um outro exemplo aqui na aplicação em alimentos, um trabalho desenvolvido pela mestranda, que já defendeu esse trabalho, a Letícia Chiroma. Nós fizemos um trabalho com tilápias. Por quê? A tilápia ela é uma espécie de peixe que é mais produzida no Brasil, né, com 50% da produção. Então, ela tem um interesse econômico muito grande, por várias características, e tem o cultivo tanto extensivo quanto intensivo. E é um dos peixes que mais cresce em cativeiro. Então, há uma demanda tanto para o mercado interno quanto para o externo. E os principais destinos para o mercado externo são a Espanha e os Estados Unidos. E para suprir essa grande demanda de produção, principalmente do cultivo intensivo, pode ocorrer infecções, um grande número de infecções de peixes, né? Por causa da alta densidade populacional. Isso gera estresse, reduz qualidade da água, altera os valores de pH, né?
Então, isso proporciona a propagação de bactérias, que pode levar a infecções e ocasionar lesões nas barbatanas, cauda, doença nos peixes. Então, para esse controle, se usa os antibióticos. Por que aqui não está passando? Deixa eu ver. Tá. Os antibióticos. E na aquicultura, os antibióticos, eles podem ser... os antibióticos, eles podem ser liberados diretamente nas águas superficiais ou através da alimentação. O florfenicol, ele é um dos ele é o mais utilizado porque é um dos únicos antimicrobianos que é permitido pela legislação no Brasil. Então, ele pode ser utilizado para infecção de peixe, porém, se for utilizado indiscriminadamente, ele pode causar tanto a contaminação no ambiente, deixar resíduo nesses alimentos, favorecendo a resistência das bactérias. Então, é muito importante avaliar o acúmulo desses resíduos do florfenicol nos músculos das tilápias para minimizar esses riscos do consumo. Aqui a gente tem o valor que é permitido, né, para o limite máximo de resíduo que é permitido de florfenicol em peixes, que é 1.000 microgramas por quilo, tá? E por isso, a quantificação desse composto é bastante importante, tá? O principal ponto aqui, né, por a gente está trabalhando com um único composto, que é o florfenicol, mas aqui a gente tem um desafio analítico muito grande, que é o preparo da amostra, trabalhar com músculos. No caso aqui de peixe, é um trabalho analítico com bastante etapas, né? Para quê? Para que a gente diminua todos esses interferentes dessa matriz e deixe apenas o florfenicol disponível para fazer a quantificação pela cromatografia. Então, a proposta desse trabalho da Letícia foi a gente empregar técnicas de extração miniaturizadas, com o objetivo de diminuir o uso de solventes, deixando esse método mais sustentável e que pudesse analisar uma grande quantidade com uma frequência analítica bastante grande. Então, os objetivos foram otimizar esses métodos de extração e aplicar em amostras de peixes para determinar esse fator de bioconcentração e o período de depleção para aplicar em protocolos de transporte de peixes. Tá? Então, vou mostrar aqui para vocês que a primeira etapa, assim como no trabalho anterior, é necessário fazer a otimização dos parâmetros do espectrômetro de massas, tá? Então, aqui a gente avaliou diversas condições, assim como aqui tem os resultados, né, do espectrômetro de massa com as condições que foram empregadas, tanto do florfenicol quanto do florfenicolamina, que é um metabólito produzido do florfenicol. E em seguida foram feitas as otimizações no equipamento de HPLC. E aí, de novo, né, avaliamos temperatura, volume de injeção, vazão de fase móvel, a fase móvel utilizada, isocrático, gradiente, o tipo da fase estacionária empregada dentro da coluna cromatográfica. Usamos 3 químicas diferentes, tá? Então, para vocês verem que, às vezes, a gente gasta um tempo, às vezes não, normalmente a gente precisa gastar um tempo grande
no processo de otimização, principalmente quando a amostra é muito complexa, principalmente como essas que a gente tem visto aqui, a de plasma, agora de músculo de peixes, tá? Então, aqui estão as melhores condições depois de todo um trabalho de otimização, tá? As melhores condições, e aqui os cromatogramas e os espectros de massas, tanto do florfenicol quanto da florfenicolamina, tá? As amostras de tilápia, elas foram obtidas de uma fazenda, né, de produção, foram aclimatizadas para minimizar a presença de doenças, tá? E foram alimentadas com esse antibiótico, florfenicol, tá? Então, o parâmetro da qualidade de água, tudo foi monitorado nesse processo. Aqui, só para vocês verem as moléculas do florfenicolamina, né? E nisso a gente precisa conhecer todas as propriedades físico-químicas, tanto para desenvolver o método cromatográfico, quanto para a parte de preparo de amostra. Eu não vou ficar mostrando muitos detalhes aqui para vocês das etapas de laboratório experimentais. Esse trabalho ele já foi publicado, então tem a referência aqui, vocês podem consultar depois. Mas é só para mostrar que a gente avaliou, eu falei que a gente estava pensando em métodos miniaturizados, então nós avaliamos a microextração líquido-líquido dispersiva, e nesse processo avaliamos diferentes solventes, acetonitrila, acetona, o clorofórmio, o diclorometano, e vocês podem ver todas as etapas, né, que são necessárias para fazer esse processo, para eliminar os interferentes e extrair com maior número de quantidade e exatidão os compostos de interesse, que no caso o florfenicol ou a florfenicolamina, que é o metabólito. Também avaliamos o método sub-zero, onde ocorre o congelamento, né, dos extratos, tá? Comparamos com o método Catchers, mas usando quantidades muito menores do que normalmente é empregado no Catchers. Então, aqui nós testamos com 3 gramas, tá? Aqui está toda a sequência do método analítico. Depois, com 1 grama de amostra. Avaliamos o uso de C18 ou PSA para limpar as amostras, já que a nossa, como falei, a nossa amostra é bastante complexa, tá? E aqui estão os resultados dos diferentes métodos que nós avaliamos, tá? E baseado nos resultados, foi definido como o método do Catchers modificado, utilizando apenas 1 grama de amostra, ou seja, uma quantidade muito menor que normalmente é empregado, para fazer a quantificação do florfenicol depois lá nos peixes que ficaram submetidos ao processo de tratamento com os antibióticos. Esse processo também foi validado de acordo aqui com as regras do MAPA e da Comunidade Europeia, tá? Que legislam sobre resíduos e contaminantes em produtos de origem animal. Diferente do outro trabalho, que a gente usou a legislação da Anvisa por se tratar de uma amostra biológica humana, né? Aqui a gente usou, então, o MAPA e as diretrizes da Comunidade Europeia. Também, nesse caso, só para vocês verem, a gente avaliou tanto interferências de sinais, interferências da matriz, tá? Então, foi feito a curva na matriz branco, no solvente, tudo isso para a gente avaliar e tentar minimizar ou ficar de acordo, né, com a legislação vigente desse tipo de amostra. Aqui a gente tem as tabelas com os resultados de precisão e exatidão para quem precisa, para a gente que precisa fazer a validação para garantir que o método é confiável, então a gente precisa fazer todos esses cálculos, e
Em seguida, então, avaliamos a bioconcentração do florfenicol em tilápia, e essa bioconcentração ela ocorre quando a velocidade de absorção de um composto excede a velocidade de eliminação do mesmo, resultando, então, no acúmulo no organismo do animal, e ela é estimada, esse fator de bioconcentração é estimada pelo fator de bioconcentração, que é a relação entre a concentração da substância no tecido do peixe e a concentração na água. E a bioconcentração é a forma mais direta de avaliar o acúmulo de uma substância em organismos aquáticos. Então, ele é um fenômeno bastante importante para observar a manifestação de efeitos subletais do composto em organismos não alvo, para prevenir a contaminação dos peixes utilizados como alimentos para o consumo humano e para proteger o ambiente aquático. Deixa eu ver aqui. O tempo. Então, aqui está os ensaios de bioconcentração, tá? Que podem ser realizados quando uma determinada concentração de um agente como antibiótico é adicionada na água dos peixes que vão ser tratados. E por meio desse estudo, então, foi possível detectar os resíduos das moléculas de florfenicol em função do tempo de exposição dos peixes na água, para o cálculo do fator de bioconcentração. Então, nesse estudo foram utilizados 160 tilápias e a concentração de florfenicol foi de 10 miligramas, tá? E nesse trabalho a gente verificou se essa concentração na água, ela adicionada tanto para a prevenção quanto para o tratamento, geraria uma bioconcentração do antibiótico no músculo das tilápias, e se esse composto seria rapidamente eliminado, estando, então, de acordo com o limite máximo de resíduo permitido. Então, após a análise dos resíduos do músculo das tilápias, usando a técnica de cromatografia líquida, como método que foi desenvolvido e validado nesse trabalho, então a gente construiu esse gráfico que vocês podem ver aqui, que relaciona a concentração obtida no músculo da tilápia em função do tempo de coleta na exposição, que foi de 0, 1h30, 3 horas, 6 horas, 24 horas e 48 horas. Então, o gráfico do lado direito relaciona essa concentração obtida em função do tempo de coleta no processo de depuração. Aqui tem o valor que nós obtivemos de fator de bioconcentração, que foi de 0,05, né? E a tabela mostrando essa comparação com outros resultados da literatura para outras espécies. Então, larvas de caranguejo, o bagre americano, que foi encontrado 008, né? É considerado um composto potencialmente bioacumulativo quando o fator de bioconcentração é maior do que 1000. Então, aqui, os nossos resultados indicam que esse potencial de florfenicol em tilápias, ele é mínimo, tá? Tem estudos na literatura comparando e mostrando resultados de diferentes espécies para outros antibióticos ou mesmo para o florfenicol, tá? E quanto ao metabólito a florfenicolamina, não houve presença desse composto no músculo da tilápia durante esse período estudado, indicando que o fármaco ele não foi metabolizado nesse curto período ou que o processo de bioconcentração através da água não gerou metabólitos, né? Pois essa exposição ela ocorreu diretamente na pele do peixe e não pela via de alimentação, tá? Então, esses resultados indicam uma baixo potencial de acúmulo na tilápia. Aqui está o gráfico do período, como é feito o cálculo do período de depressão, e a gente encontrou um resultado de 1,8, né, horas,
Então, isso indica que esse florfenicol ele é rapidamente eliminado, né, com um tempo de meia-vida de 4 horas, e o período, então, de depressão de 1,8 horas. Ou seja, né, em que a concentração se encontra abaixo do limite máximo de resíduo, ou seja, não gerando riscos para os consumidores quando essa concentração de antibiótico for utilizado na água onde esses peixes estão contidos, tá? Então, a conclusão é essa que eu já comentei com vocês, né? O fator de bioconcentração aqui foi de 0,05, indicando baixo potencial de acúmulo, e uma rápida eliminação do fármaco. Esse trabalho, né, esses trabalhos, eles foram publicados em 2020 e 2021, conforme vocês podem ver aqui no slide. E aí eu ia falar das aminas aromáticas primárias, mas eu vou deixar esse trabalho para uma outra oportunidade e vou passar para vocês um trabalho de foco mais ambiental, tá? Esse aqui também seria um exemplo de um trabalho em aplicação em alimentos, né? Onde a gente avaliou aminas poliaromáticas, mas eu deixo isso para comentar em uma outra oportunidade, tá? E aí eu vou passar para vocês um exemplo de como a cromatografia líquida também pode auxiliar para algumas respostas no meio ambiental, né? No meio para problemas relacionados ao meio ambiente, ou aqui nesse caso, mais do que o meio ambiente, seria para a agricultura, tá? Então, esse trabalho foi um trabalho desenvolvido dentro da tese de doutorado da Jordana Ferreira, e ele já foi publicado, depois eu passo para vocês onde esse trabalho foi publicado, mas esse trabalho foi bastante interessante, gerou bastante resultados, frutos, né, literalmente, e foi desenvolvido junto com a Sococo, a Sococo, e aqui a gente tem uma foto da fazenda da Sococo, que fica em Moju, no Pará. Para muitas pessoas, né, que vivem nessas regiões, o coqueiro ele tem uma grande importância econômica. Então, ela é uma cultura que abastece muitas necessidades básicas, e é um mercado em ascensão, até mesmo com muitos produtos de exportação. Mas essa produção ela é afetada pela ocorrência de pragas e doenças. Isso causa perda na produção, né, e a qualidade dos produtos. Então, a aplicação, né, de agrotóxicos ela é uma alternativa no controle e prevenção dessas doenças e pragas, e uma das maneiras de utilizar é a prevenção a utilização do processo de pulverização, que é o método de tratamento convencional que utiliza um spray com nebulização, tá? Outra forma de aplicação é pelo solo. Então, aqui vocês podem ver uma foto onde é feito a pulverização desses, o tratamento, né, com esses compostos, com os agrotóxicos, em uma plantação que está doente. E aqui também vocês veem uma outra forma de aplicação, que é pelo solo. Então, esses métodos convencionais, eles têm algumas desvantagens, né? Como a contaminação
e a própria exposição do produtor. Então, a endoterapia, ela é uma modalidade alternativa de aplicação desses agrotóxicos que vem sendo estudada através dos sistemas de injeção, de infusão desses agrotóxicos, e tem como característica o baixo impacto, impede a lixiviação, a dispersão no ambiente. No entanto, ela é ainda pouco estudada e mais empregada para plantas de pequeno porte ou para apenas aplicação de um elemento, tá? Nós fizemos um trabalho de revisão que foi publicado na Agriculture e onde a gente fala dos avanços e dos desafios dessa técnica de tratamento, né, que é a endoterapia. Então, o trabalho da Jordana, a nossa pergunta era: se ao utilizarmos esses compostos por endoterapia, eles translocariam pelo caule do coqueiro, eles contaminariam o fruto? Então, essa era a nossa pergunta. Todo esse trabalho ele foi feito lá na fazenda da Sococo, no Pará, e foi desenvolvido pela Jordana durante a sua tese de doutorado. Nós utilizamos, para fazer esses estudos, nós selecionamos alguns compostos, alguns pesticidas, tá? Entre eles o carboxisulfan, o carbofurano, 3-hidroxicarbofurano, que são metabólitos do carboxisulfano, tilfanato metílico, carbendazim. É importante lembrar que o carbendazim ele é proibido no Brasil e na Europa. O carbofurano, no Brasil ele é usado, mas ele é proibido na Europa, tá? Além desses outros, ciproconazol e todos esses que estão descritos aqui. E desses, né, esses compostos, eles estão formalmente banidos, tanto na Europa quanto no Brasil, né? Algumas, por exemplo, o carbendazim, carbofurano, imidacloprido, tiametoxan, são todos banidos na Europa e no Brasil. Os outros, eles são regulados ou são permitidos, mas pode enfrentar limitações na Europa se houver exportação desses produtos, né? Nós escolhemos esses compostos porque são os que mais são empregados nessa cultura, na coquicultura, tá? E para fazer as amostras e para trabalhar com esses compostos nos coqueiros, nós utilizamos então a fazenda experimental da Fazenda Sococo, né, que cedeu para esse estudo várias plantas, uma vez que lá na Sococo eles só empregam agrotóxicos que são registrados ou autorizados para a coquicultura. Então, nós utilizamos uma área experimental dessa fazenda para fazer esse trabalho. Então, a gente utilizou plantas sadias, né? Fizemos aplicação usando essa técnica de endoterapia, onde ela é infusionada no caule do coqueiro, e avaliamos para avaliar se haveria translocação e se os compostos atingiriam os frutos, tá? Então, aqui tem algumas fotos mostrando toda essa etapa de aplicação, as dificuldades, né, que a gente teve aí nesse processo, porque era um estudo completamente novo, não havia na literatura esse tipo de estudo feito com essa finalidade. Aqui estão os tratamentos que nós utilizamos. O equipamento depois, né, quando coletamos essas amostras, tanto o caule quanto os frutos, a gente coletou todos esses materiais, trouxemos para o laboratório na Unicamp, fizemos a análise de todos esses compostos, utilizando a técnica de HPLC acoplada ao massas, tá?
garantindo, então, que pudesse haver uma análise simultânea com alta seletividade e detectabilidade para todos esses compostos, com baixo consumo de solvente, volume de amostra e resíduos, tá? Utilizamos como técnica de extração o Quetters, que é uma técnica bastante conhecida, e para o STIP, então, foi utilizado o Quetters em duas modalidades diferentes, sendo que o acetato modificado foi empregado em nossos trabalhos, tá? Toda essa etapa analítica ela foi validada. Esse trabalho ele foi publicado, né, onde a gente mostra todo esse desenvolvimento analítico, tanto no espectrômetro de massas, com o preparo de amostra, na cromatografia, para se analisar esse tipo, o STIP, o caule dos coqueiros, porque isso não era descrito na literatura, então a gente teve que desenvolver todo esse método. Também tivemos que desenvolver método para água de coco, para o albume. Testamos várias mudanças no método Quetters para tentar obter bons resultados. Fizemos a validação também, e esse trabalho foi publicado na Food Chemistry, como para determinação de pesticidas em água de coco e a polpa, né, usando esse método que desenvolvemos e otimizamos em nosso laboratório. Aqui está o cromatograma, mostrando, né, a separação de todos esses compostos depois de toda essa otimização, tá? Então, aqui cada um desses compostos. Aqui a gente tem algumas fotos mostrando como é feita essa coleta, como foi feita essa coleta, tanto no local de aplicação quanto próximo à copa. Vocês podem ver a coleta aí do caule, né? Então, imagina o quão complexa é essa amostra. Para os frutos também, a gente coletou os frutos, 3 frutos de cada cacho foi coletado, tá? E aí a gente separou todo esse material e trouxe para a Unicamp, tá? Para fazer todas essas análises depois da aplicação desses compostos. Então, aqui a gente tem os resultados após 2 dias de coletas, 30 dias de coletas, usando diferentes tratamentos. Vocês podem ver aqui sais, ácidos, diferentes tratamentos ou diferentes adjuvantes que foram colocados junto a esses agrotóxicos para fazer o tratamento, para avaliar qual seria o melhor tratamento e para ver qual translocaria mais pelo caule ou nesse processo. E aí a gente tem aqui então o tratamento que mais teve o número de compostos translocados, né, com valores mais altos, que foi o tratamento utilizando a mistura com o breakthrough, tá? Que é um adjuvante. E aí a gente também testou 2 métodos de endoterapia, que foi o pressurizado e o não pressurizado. Aqui vocês podem ver como isso é feito. Aplicamos a 80 centímetros da raiz, e depois as coletas foram feitas a 50 centímetros da aplicação para avaliar se haveria translocação desses compostos, e depois acima de 1 metro também. Então, foram feitas coletas em 2 pontos diferentes dos coqueiros, tá? E todos esses STIPs foram coletados 2, 15, 30 e 45 dias após a aplicação. Então, vocês imaginem a quantidade de amostras que a gente teve que trazer e analisar, a Jordana que o diga, né? Para a gente ter o resultado de todos esses tratamentos com todas essas informações, tá? Também coletamos os frutos 45, 90 e 120 dias após essas aplicações desses tratamentos, tá? Aqui está o mapa onde foram lá onde foram aplicadas dos coqueiros. A gente fez um mapa, né, com a numeração de cada coqueiro, mostrando quais foram aplicados o método pressurizado e não pressurizado.
tá? Com diferentes aplicações, fizemos tanto com a mistura dos agrotóxicos e apenas com o ciproconazol, que é o composto autorizado para ser utilizado nessa cultura, tá? E aqui estão os resultados que mostram que cada agrotóxico tem um perfil diferente de translocação. Então, aqui a gente tem os resultados quando foi aplicado o método pressurizado, aqui quando foi o método que não é pressurizado, também chamado de infusão. Aqui como foi aplicado, né, o que não tinha pressão, vocês podem ver que tem uma seringa, e o pressurizado, onde é utilizado um equipamento que foi construído pela Jordana durante o seu trabalho de pesquisa, tá? Aqui a coleta, né, então, dessas amostras, e a gente fez um modelamento matemático para estimar como que seria o comportamento desse grande número de informações, principalmente agora, né, do ciproconazol, que era o composto de maior interesse aqui, em plantas de 3 e 5 metros de altura, tá? Então, foi feito com a ajuda do professor Arthur, que é do Instituto de Matemática da Unifei, ele nos ajudou com esse modelamento, tá? E o que nós obtivemos aqui foi que, deixa eu passar para frente para mostrar para vocês. Aqui tem os resultados obtidos para 3 metros. Aqui a gente tem o não pressurizado e aqui a gente tem o pressurizado. O que mostra isso aqui? Que existe uma concentração do composto, mais ou menos nessa região onde foi feita a coleta, que não acontece no pressurizado, indicando uma translocação desses compostos quando se usa o método pressurizado. Aqui a gente fez uma estimativa usando esse modelamento para plantas de 5 metros e o mesmo comportamento foi obtido. Lembre que nós coletamos para até 1 metro, então isso aqui foi uma estimativa baseada no modelamento matemático que o professor Arthur fez a partir dos nossos dados de 1 metro. Tá? Mas isso foi bastante interessante para mostrar que o método pressurizado, o método pressurizado não ocorre essa concentração dos compostos nessa região. E quando a gente analisou, né, a gente queria analisar os compostos em água de coco e na polpa, para ver se ao fazer esse tratamento endoterápico se chegaria nos frutos, né? Que essa era a grande questão, né? Porque além de a gente fazer um tratamento para a planta, para as pragas, a gente estava pensando também se isso afetaria a quantidade de resíduos nos frutos. Então a gente analisou tanto as polpas quanto a água de coco, tá? E a partir dos métodos desenvolvidos, e nenhum resíduo foi encontrado. Então, aqui esse trabalho ele acabou sendo capa de uma revista da Horticulture, desculpa, né, mostrando, então, esse trabalho aplicando a cromatografia para auxiliar na resposta se havia ou não translocação, porque essa é a nossa pergunta inicial, havia ou não havia translocação? A gente não tinha esse conhecimento quando iniciamos o trabalho. Então, é bastante importante esse resultado, né, mostrando que não tem resíduos no coco. Como para finalizar essa apresentação, deixa eu ver meu tempo, extrapolei aqui, nossa, só para fechar, então, a cromatografia líquida, né, uma característica da cromatografia que eu tentei mostrar aqui para vocês, né, ela é uma técnica bastante versátil, poder de separação e resolução bastante confiável, com resultados reprodutíveis. É preciso fazer a otimização dos métodos? Sim, é preciso para a gente aumentar a resolução. Ela é compatível com várias amostras, eu mostrei aqui, amostras biológicas, ambientais,
alimentares, né, cobre uma ampla faixa de áreas, né, da ciência, como vocês podem ver. No entanto, inovações tecnológicas e novos desafios analíticos sempre continuarão a existir em diferentes áreas, e aí é o nosso papel para tentar auxiliar nesses desafios analíticos, tá? Então, eu diria que os principais desafios ainda são a separação, né, baseado aí na minha experiência de cromatografia, vivendo a cromatografia aí nos últimos anos, né, muitos anos, a separação ainda de compostos polares hidrofílicos, tá? Métodos mais rápidos, obviamente que a gente tem alternativas para isso, não é objetivo aqui eu mostrar para vocês, mas é ainda um desafio. Reduzir, principalmente, o consumo de solventes, por causa, né, desse foco na sustentabilidade, automação, né? Então, os dados complexos, isso também é um desafio bastante grande, e em função disso, eu posso dizer que as tendências nessa área, elas são relacionadas à quantidade de amostra, então, também, né, é um desafio bastante grande, porque às vezes a gente tem amostras limitadas, e para isso a micro e a nano LC, elas podem auxiliar nesse processo. A questão da sustentabilidade, então, utilizar solventes cada vez mais verdes, fases estacionárias mais seletivas, colunas, uma grande integração com as tecnologias ômicas, que é a ciência que em alta e que tem auxiliado aí na resolução de vários problemas bioanalíticos, e a aplicação da inteligência artificial, tanto para a otimização de métodos, quanto para a interpretação de dados. Eu acredito que isso chegue para auxiliar nesse processo. Então, eu gostaria aqui de citar, né, porque desses trabalhos que eu coloquei aqui, a gente tem outros colaboradores, mas eu só trouxe aqui aqueles que auxiliaram nesse trabalho. Gostaria muito de agradecer a doutora Lúcia, médica do departamento, professora do departamento da Faculdade de Medicina da USP, por nos auxiliado nesse trabalho de injúria renal, o HC da USP por ter nos disponibilizado as amostras de pacientes com Covid, a Embrapa, tanto nas pessoas da professora, da doutora Sônia, Cláudio, doutor Cláudio, Joana, Viviane, da Embrapa, tanto de Aracaju quanto de Jaguariúna, por nos auxiliarem nos trabalhos, o doutor Paulo Lins, que foi diretor da Sococo, que nos abriu a porta, disponibilizou todos aqueles coqueiros para a gente trabalhar, fazer os nossos trabalhos, tá? E o Arthur, do Instituto de Matemática, que ajudou no modelamento matemática, e, claro, as agências de fomento que nos dão recursos para que a gente possa realizar esse tipo de trabalho, mas principalmente formar pessoas qualificadas para a sociedade. Então, e finalmente, né, eu tenho que agradecer as estrelas do laboratório, que são aqueles que produzem tudo isso aqui que vocês viram. Eles são fantásticos, maravilhosos, muito obrigada. Aqui são os atuais membros do nosso grupo, mas, obviamente, né, muitos outros já passaram pelo nosso laboratório. Então, eu trouxe aqui meu agradecimento a todos esses maravilhosos e maravilhosas, e, claro, né, a querida Lucília, que é a nossa auxiliar de laboratório, muito mais que uma auxiliar, né, mas que está sempre presente e é uma peça-chave também na construção de tudo isso. Então, agradeço mais uma vez o convite, agradeço os presentes, desculpa pelo atraso, eu acho que eu passei um pouquinho, né, do que a gente tinha previsto, uns 10 minutos, mas
espero que tenha sido proveitoso para quem esteve presente até o final. Muito obrigada.